Em nosso estudo de hoje está na Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Emmanuel vem comentar na lição 128 do livro Vinha de Luz, com o título de Liberdade. Em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da Terra. Em variados setores da evolução humana, os mordomos do mundo aproveitam-na para exercício da tirania, usam-na os servos em explosões de revolta e descontentamento. Quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração de toda e qualquer responsabilidade para se mergulharem na escravidão aos delitos de toda sorte. Ninguém, contudo, deveria recorrer ao Evangelho para alvitar o sublime princípio. A palavra do apóstolo aos gentios é bastante expressiva. O maior valor da independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros glorificando o bem. O homem gozará sempre da liberdade condicional e dentro dela pode alterar o curso da própria existência pelo bom ou mau uso da semelhante faculdade nas relações comuns. É forçoso reconhecer, porém, que são muitos raros os que se decidem à aplicação dignificante dessa virtude superior. Em quase todas as ocasiões, o perseguido com oportunidade de desculpar mentaliza represálias violentas. O caluniado com ensejo do perdão divino recorre à vingança. O incompreendido, no instante azado de revelar fraternidade e benevolência, reclama reparações. Onde se acham aqueles que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus Cristo? Onde os que se sentem suficientemente livres para converter espinhos em bênçãos? No entanto, o Pai concede relativa liberdade a todos os filhos, observando-lhes a conduta. Raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência a expressões de voo espiritual para o infinito. A maioria dos homens cai desastradamente na primeira e nova concessão do céu, transformando às vezes elos de veludo em algemas de bronze. A gente vai encontrar no Evangelho de Jesus algumas passagens que deixam a gente assim pensativo, né? Primeiro, ele fala assim que grande é a porta da perdição e é muito estreita a porta que vai dar a salvação, porque ela demanda esforço, demanda resignação, demanda sacrifício, né? Em outros momentos ele fala que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. E a gente fica assim, peraí, então parece que tem poucas vagas, por quê? Porque na verdade a ideia para a gente é mostrar para a gente que nós estamos ainda presos nos círculos inferiores da vida espiritual. Essa é que é a ideia. Então, para a gente poder sair desse círculo ainda inferior, né, arraigado ainda, nos atos de violência, nos atos viciosos, as coisas da matéria, a gente precisa, assim, de disciplina, precisa de determinação. E a disciplina, no primeiro momento, ela vai estar parecendo ser contrária à ideia de liberdade, porque você fica pensando assim, eu vou ter que ficar me controlando o tempo todo, perdendo a minha liberdade de ação, quando eu quero, na verdade, fazer o que eu mais gosto de fazer, mas o que a gente mais gosta de fazer ainda é ficar preso às sensações, né, às paixões que são humanas e desdenhando ainda, não conseguindo antever ainda as glórias de um mundo melhor, de um lugar onde a gente tenha mais liberdade espiritual, né? Então, o texto de hoje vem falar da liberdade, né? Mas ele fala aqui, não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne. Quando ele fala carne, vamos procurar aqui observar, né, tudo que ainda está prendendo a gente, fazendo com que a gente arraste, que a gente estava até conversando ainda há pouco no comentário, né, sobre um curso que a gente está fazendo, que Jesus tem um determinado momento que ele fala assim, raça de víboras. Está no Evangelho de Mateus, se eu não me engano, no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, tem hora que ele fala raça de víboras. E, ou melhor, na verdade é João Batista que está chamando, né, no capítulo 3, só corrigindo. E a gente fica, será que João Batista estava chamando aquele pessoal de cobra mesmo, víbora? Não, ele está falando o seguinte, a cobra, ela por não ter patas, ela andar se rastejando, ela fica muito colada na vida material e não consegue ter um minuto de relâmpago para enxergar a vida espiritual. Então por isso que está falando raça de víboras, não estava sendo uma ofensa, uma agressão, coisa nenhuma, até porque se o mundo é violento nos dias de hoje, naquela época se ele fala isso,
ele provavelmente ia ser agredido, ia ser morto, alguma coisa parecida, né? Mas ele estava simplesmente falando que aquela geração ainda estava muito colada ainda à matéria. E ele vem falar aqui para a gente, né, para não usar a liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir-vos uns aos outros pela caridade, né? Ele vem falar, ó, em todos os tempos, olha, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da terra, as pessoas estão sempre aproveitando, né, para explorar, tirar a liberdade. Hoje você vê assim, um esforço muito grande, né, das mídias sociais, das redes sociais, de escravizar o ser humano ainda, de começar a observar quais são todas as tendências e comportamentos dele para poder estar guiando dessa maneira e criar também uma cadeia de consumo dentro daquilo que a pessoa tem tendência maior a gastar, né, a consumir. Enfim, está o tempo todo tentando tirar a nossa liberdade. Para a gente ganhar a nossa liberdade, a gente vai precisar de disciplina, embora isso pareça totalmente paradoxal à primeira vista, mas não é. A regra é essa mesmo. Ainda estou preso a um determinado vício, ao vício do álcool, que não só escraviza muita gente, mas também a curtíssimo prazo pode trazer grandes desastres pessoais, coletivos, né? Então o que acontece? Você chegar ao ponto de falar assim, ó, o álcool não me faz falta, eu não dependo do álcool para nada, né? É uma substância que não me... Você precisa ter disciplina sobre você mesmo. Enquanto você ficar naquela, mas é prazeroso, eu vou fazer mesmo, porque não me faz nada, não tem problema nenhum, né? O que acontece? Você vai continuar preso a ele. É uma liberdade que te mantém preso. A liberdade aqui da terra, da maioria das vezes, essa liberdade está mantendo a gente escravo, escravo dos nossos instintos, escravo dos nossos vícios, que são numerosos, são muitos vícios. Isso está aqui, ó, várias e várias experiências aqui na matéria. Se a gente for poder contar espiritualmente, você está contando aí milênios aí que a gente está preso na matéria. E tem um momento que ele vem falar aqui para a gente, vamos aprender a utilizar a nossa liberdade uns para com os outros. Então, olha só, quer usar a liberdade bem? Então, o antepenúltimo parágrafo aqui é maravilhoso. Em quase todas as ocasiões, o perseguido com oportunidade de desculpar mentaliza a represália. Então, ao invés de mentalizar a represália, vamos aprender a desculpar. O caluniado podia exercer o perdão naquele momento, ele ainda escolhe recorrer à vingança. Ainda está ainda na desforra. O incompreendido, no instante azado de revelar a fraternidade, reclama reparações. Ele quer pedido de desculpas. Ele quer sujeitar a pessoa e muitas das vezes até humilhar a pessoa, o seu ponto de vista, né? Então, os momentos que a gente puder exercitar a nossa liberdade mesmo, vamos procurar exercitar a nossa liberdade, assim, ó, desculpando uns aos outros pela caridade e lembrando sempre que a gente vai ter que, num determinado momento, utilizar de muita determinação e muita força de vontade se a gente quiser realmente sair da retaguarda que a gente se encontra, do lodo que a gente ainda se encontra, esse charco que a gente precisa atravessar para poder tirar o corpo todo aqui espiritual da influência material e começar a enxergar mais as alegrias do espírito. A gente precisa de força e de determinação, sim. Mas ele vem falar aqui para a gente no final, né? Raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência à expressão de voo espiritual para o infinito. Porque, gente, os espíritos contam para a gente assim, como eu mesmo já revelei aqui algumas vezes, né? Que eles falam para mim assim algumas vezes. Poxa, o dia que você largar esse comportamento, você vai ver que você vai sair voando por aí, né? Aliás, tem um espírito na nossa casa lá que ele sempre começa falando assim, né? Alma amiga, alma irmã, tu és um pássaro a voar. E a gente fica preso, a gente fica se mantendo cativo ainda, quando a gente poderia estar desenvolvendo uma liberdade muito grande de voo, mas uma liberdade que vai exigir nesse momento aquela ideia do funil mesmo, né? Da gente entrar pela porta estreita, fazer um esforço para a gente poder dominar nossas inclinações, para daqui a pouco a gente ver que a gente pode sair inclusive desse mundo, ir a outros mundos, visitar o outro lado da vida, como algumas pessoas têm essa facilidade durante o sono. A gente consegue sim ter momentos de emancipação e consegue até ser bem mais útil do que estando aqui rastejando ainda na matéria, né? Então fica aí o convite para a gente e para a gente também estudar lá no Livro dos Espíritos a lei da liberdade, que vai trazer
muito mais esclarecimentos para cada um de nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.